Irmãos queridos, eu já fiz 20 afirmações em aulas anteriores sobre a doutrina da revelação. Gostaria de fazer mais 5 na aula de hoje. A 21ª, portanto, é a seguinte. Cristo tinha o Antigo Testamento como seu livro de cabeceira e prometeu que cooperaria com seus discípulos a fim de que suas palavras fossem preservadas por eles. Daí surge o Novo Testamento, no qual, em cada página, percebe-se a rubrica divina. Esse é um dos approaches da fé cristã. Então, nada sabemos sobre Cristo, exceto o fato de que os cristãos declaram que ele é o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador do mundo. E aí, então, nós buscamos informação sobre Cristo. Ao nos aproximarmos de Cristo, do Cristo revelado pelas Escrituras Sagradas, em especial as Escrituras do Novo Testamento, pelo Espírito Santo, nós passamos a ter motivos racionais para crer em Cristo. Nós passamos a nos encantar com Cristo, amar a Cristo. Chegamos à conclusão que ele é o lírio dos vales, que ele é a luz do mundo, que é a expressão exata do ser de Deus, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí então, nós tomamos consciência do fato de que o Cristo, que se tornou Salvador e Senhor das nossas vidas, ensinou, durante sua vida pública, que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus. Ele, portanto, é visto nas suas pregações declarando com absoluta clareza que o Antigo Testamento é a pura expressão do pensamento de Deus, que o Antigo Testamento se cumpriu na sua vida e que profecias com impressionante nível de exatidão se cumpriram na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não apenas isso, nós tomamos consciência também do fato de que ele prometeu aos seus apóstolos que os ajudaria a se lembrarem de tudo aquilo que ele lhes havia ensinado. E aí então surgem os textos do Novo Testamento. E ao lermos o que foi escrito pelos discípulos de Cristo, pelos seus apóstolos ou por pessoas ligadas aos apóstolos, nós somos tomados da certeza de que a palavra de Cristo se cumpriu na vida dos seus discípulos, ou seja, que ele honrou a sua promessa. É impressionante a experiência diária de nós cristãos. Isso faz parte do nosso contato regular com a Bíblia. Nós lemos as Sagradas Escrituras e percebemos algo de divino no que foi registrado de modo infalível pelo Espírito Santo. Olhe, por exemplo, eu vou ler para você, espero que você ouça com atenção. Olha, um dos textos do Novo Testamento que nos enchem de convicção de que algo tão glorioso como o que foi redigido pelo apóstolo Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos, eu poderia ter escolhido muitas outras passagens, procede de Deus. Veja, por exemplo, o que ele declara a partir do verso 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Onde você encontra isso na literatura universal? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou.
será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu não quero ouvir mais nada na vida, além disso. Basta, tudo está aqui nessa declaração. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Olha isso aqui. Isso, nenhum homem seria capaz de conceber uma coisa como essa. Isso foi dado pelo Espírito. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esses são os motivos pelos quais nós acreditamos na inspiração do Antigo e do Novo Testamento Cristo. Nós amamos as Escrituras por causa de Cristo. 22ª afirmação. As qualidades da Bíblia não são evidentes a todos. Temos que reconhecer esse fato. Por que que eu faço essa afirmação? Porque nós estamos tão certos de que a Bíblia é a palavra de Deus, encontramos nela tamanha consolação. Ela, em tal extensão, reordena a nossa vida mental, que nós nos exasperamos diante da incredulidade das pessoas. Quer dizer, por crermos que se apresentarmos a elas os motivos pelos quais cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, elas inevitavelmente concordarão conosco. Mas não é assim. E por que as qualidades da Bíblia, sua originalidade, sua beleza, sua simetria, sua majestade, sabe, os temas sobre os quais ela trata, a revelação que faz do ser e dos atributos de Deus e do amor de Deus que está em Cristo, porque é isso que nos encanta, que nos faz chorar, que nos consola nas lutas, que traz doçura às nossas alegrias, porque não é alegria aquela que não vem acompanhada de ações de graças, porque prazer é aquele que nos permite divisar o amor de Deus por trás da bênção que nos é oferecida. Então, quer dizer, tudo isso que a Bíblia comunica à nossa alma, aquela história lá dos discípulos no caminho de Emaús, que depois de ouvirem a pregação de Cristo, viraram-se um para o outro e disseram, porventura, não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? O apóstolo Pedro, que após ouvir a Cristo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ou ele próprio, numa outra ocasião, que disse, ao ser indagado, ao Cristo indagar os seus discípulos, se eles queriam também se apartar dele, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido, temos reconhecido que tu és o Filho de Deus, o enviado de Deus. Bom, nem todos enxergarão a Bíblia dessa forma, porque a própria Bíblia
reconhece que as coisas do Espírito são loucuras para o homem natural, uma vez que elas se discernem espiritualmente. Quando Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor Jesus afirma, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem revelou a você essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Então, é uma experiência estética, vamos assim dizer. É uma forma de nós vermos o fundamento dessa conversão, a causa desse encontro, dessa rendição moral e intelectual a Cristo. É uma experiência estética, porque você, em última análise, chega à conclusão que tudo isso é verdadeiro em razão da sua beleza. Mas é aquela história que eu acho que eu já contei aqui no curso, que eu me encontrava aqui em casa, quando o vizinho botou uma música linda para tocar. E não é costume no meu condomínio, quer dizer, pelo menos naquela época, hoje menos, de moradores botarem música em voz alta, né, para ouvirem. E então ele botou numa altura suficiente para eu ouvir dentro de casa. E a primeira música eu falei, puxa vida, pelo menos ele tem gosto, música boa. Era uma música americana. E botou uma segunda música, eu falei, essa música também é bonita. Na terceira era uma música francesa. E ela me comoveu em tal extensão que eu comecei a chorar. E como se os céus se abrissem. E eu divisasse o mundo justo. Um universo no qual o amor vai prevalecer e a vontade de Deus sairá definitivamente vitoriosa. Bom, eu atravessei a rua, fui na casa do vizinho e me apresentei a ele. Ele estava dentro do carro, o som saía do seu automóvel e ele abriu a porta. Eu disse para ele, pô, parceiro, eu sou aqui teu vizinho, moro nessa casa em frente. É que eu estava ouvindo as suas músicas e tal. Poxa, eu vim aqui pedir para você me dar o CD. Na época era CD, né? Ao que ele virou-se para mim, ele estava alucinado. Não sei que droga ele tinha usado, mas estava alucinado. Mas ele virou-se para mim e fez uma declaração que jamais sairá da minha memória. A beleza está no coração daquele que a contempla. E eu pensei em Agostinho na hora, em Jonathan Edwards, pois ambos ensinaram que tem que haver uma correspondência entre a verdade e o nosso coração. Que nós jamais veremos beleza nas Escrituras enquanto o nosso coração não for transformado. Então é necessário que tenhamos olhos para ver. Mas enquanto permanecermos em rebelião, enquanto Deus não for objeto do nosso amor, enquanto não nos reconciliarmos com Ele, nós jamais veremos beleza na sua palavra. Então, é claro que temos que apresentar as razões da nossa fé para aqueles que amamos, com os quais mantemos interlocução e que não conhecem a Cristo. Sabe? Mas, muito embora ninguém se converta pela razão, ninguém se converte sem razões. Então, ninguém se converte pela razão. Mas depois que você está do lado de dentro, tudo se torna racional. Sabe? Em geral, é isso, é uma revelação, alguma coisa que o assoma, que emerge a mente, que emerge na mente, conquista o coração e o faz dizer Senhor meu e Deus meu. E aí depois, sob a iluminação da fé, a mente vê beleza em tudo. Portanto, o que nos cabe fazer é como mostrar uma obra de arte para alguém. Você levou o seu amigo para o Museu do Louvre, sabe? E você está ansioso para que ele tenha as experiências estéticas que você teve no Museu do Louvre. E aí você mostra os quadros e explica a sua origem e a técnica, a intenção do autor, e você então procura ressaltar os detalhes, os mais variados aspectos da obra, na esperança de que ele sinta o que você está sentindo. Sabe?
Esse é o nosso papel. Mas, no que tange a relação com a revelação, é necessário que as escamas caem dos olhos. Então, a gente fala enquanto está ali contando com a ação do Espírito Santo, de modo que o Espírito Santo possa abrir o entendimento daquele para quem pregamos, a fim de que esse possa ser levado à fé. É como a pregação, a primeira mensagem pregada na Europa, pelo menos do ponto de vista do que nos é ensinado pelas Sagradas Escrituras. Quando Paulo prega na cidade de Filipos e Lídia o ouve, e a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia para que ela parasse para ouvir o apóstolo Paulo. Bom, em 23º lugar, gostaria de dizer que a própria Bíblia afirma que suas verdades só podem ser apreciadas pelos que foram transformados pela graça de Deus. Suas doutrinas são loucura para o ser humano natural. Portanto, vamos lá, vamos recapitular até aqui o que nós vimos. Vou trazer à memória os 3 pontos de hoje para nós prosseguirmos para os 2 últimos pontos. Então, Cristo tinha o Antigo Testamento como seu livro de cabeceira e prometeu que cooperaria com seus discípulos a fim de que suas palavras fossem preservadas por eles. Daí surge o Novo Testamento, no qual em cada página percebe-se a rubrica divina. Contudo, as qualidades da Bíblia não são evidentes a todos. Por quê? Aí nós entramos no 23º ponto, porque a própria Bíblia afirma que suas verdades só podem ser apreciadas pelos que foram transformados pela graça de Deus. Suas doutrinas são loucura para o ser humano natural. 24ª afirmação. O amor pela mensagem das Escrituras resulta de uma operação do Espírito Santo no coração e mente dos seres humanos, mediante a qual eles, com encanto e louvor, contemplam a beleza da revelação. É uma obra do Espírito. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não é uma questão relacionada à quantidade de neurônio ou uma pureza inata, alguém que tenha nascido com um coração melhor do que os demais seres humanos, sabe? Quer dizer, afirmação que a Bíblia nega radicalmente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e por natureza nós somos filhos da ira, escravos do mundo, da carne e do diabo, sabe? Então, só um milagre. Só um milagre da graça para que nós tenhamos esse amor, sabe, que convence a mente, que encanta o coração e que nos leva, portanto, ao louvor, à adoração, às ações de graças, em razão desse contato com a beleza da revelação. Ok? Nesse sentido, vale a pena dizer que a fé deve ser motivo diário da nossa gratidão a Deus, que é um dom. É algo que Deus concede. Tá? Uma pessoa ser encontrada com a Bíblia aberta e vertendo lágrimas de arrependimento, de adoração, de gratidão, de súplica. Sabe? Isso é graça, isso é favor imerecido. É uma obra que deveria nos levar a cair de joelhos, porque imagine se esse livro fosse um livro fechado para você e para mim. Se ao lermos, ele não nos dissesse nada. Aí é claro, em vez de ouvirmos Deus falando nas Sagradas Escrituras, nós estaríamos ouvindo uma outra pessoa. E a quem estaríamos hoje submetendo a nossa vida? Quem poderia servir de fundamento para a nossa esperança? Sabe? Que filósofo,
que líder religioso, que pensador, que escritor poderia nos apresentar um caminho seguro de redenção e algo que satisfizesse nossa mente e coração, emprestando sentido à nossa existência. Então, o amor pela mensagem das Escrituras resulta de uma operação do Espírito Santo no coração e mente dos seres humanos, mediante a qual eles, com encanto e louvor, contemplam a beleza da revelação. E, por fim, 25º ponto, tem de haver uma correspondência entre a revelação e o espírito humano, a fim de que o poder transformador do Evangelho seja experimentado. É necessário que o ser humano passe pela experiência do novo nascimento. É como contemplar uma obra de arte. Sem senso artístico ou estético não haverá experiência estética. Então, portanto, entenda que eu já disse isso nas aulas anteriores. Daqui a mais algumas semanas eu vou apresentar os fundamentos para tudo que eu estou dizendo na história do desenvolvimento do pensamento cristão. Então, aí eu vou trazer textos de teólogos renomados e também amplas citações das Sagradas Escrituras a fim de fundamentar tudo aquilo que eu estou dizendo, que eu me propus a fazer nessas últimas semanas e que me proponho a fazer nas próximas semanas é apresentar um esboço geral dessa primeira parte do nosso curso de Teologia Sistemática, que é a doutrina da revelação. Depois nós vamos entrar em outros demais artigos de fé, mas nós estamos partindo do começo, a doutrina da revelação, estabelecendo as bases, vamos assim dizer, epistemológicas do conhecimento de Deus e da sua verdade. E eu espero, portanto, que você tenha entendido alguns pontos de hoje. O que eu estou dizendo é que o que para nós, em síntese, faz todo sentido jamais causará impacto na vida de número incontável de seres humanos. Porque nós temos a revelação natural. Essa é acessível a todos os seres humanos fazem pouco caso dela. Não tiram nenhum proveito dessa revelação. Nós temos a revelação especial, que comunica verdades que jamais acessaríamos se Deus não tivesse falado conosco. Jamais teríamos conhecimento delas, tão somente nos dedicando à chamada teologia natural. Contudo, esse conjunto de verdades que chamamos de Bíblia, essa revelação proposicional que Deus fez de si mesmo aos seres humanos na sua palavra, só faz sentido para aquele que nasceu de novo. Então nós temos aí a revelação, Deus comunicando, permita-me repetir, a sua verdade, que o homem não conheceria se Deus não a revelasse. Nós temos a inspiração, que é Deus conduzindo aqueles que designou para a santa tarefa de fazerem o registro da revelação, a registrarem a verdade revelada de modo infalível. Agora, nós temos uma parte final, e essa é indispensável, que é a iluminação, que consiste na obra do Espírito Santo, mediante a qual a revelação, que foi registrada de modo infalível, é vista como amável, como excelente, como verdadeira por nós. Então,
Louvado seja o Espírito do Senhor por todas as vezes em que luz é projetada sobre as Sagradas Escrituras, quando as lemos e permitindo-nos assim crescer em amor pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo.